No meu primeiro vídeo, então, na primeira parte dessa série, eu falei sobre a conceituação do corporativismo. Eu também fiz uma contextualização histórica que nos deixou aqui da metade para o final do século XIX, quando surgem, então, os modernos movimentos sindicais, que eram compostos de sindicalistas revolucionários, que eram, em larga medida, inspirados nas guildas e corporações da Idade Média. Eu também falei que esse sindicalismo revolucionário era essencialmente anárquico, no sentido de que eles queriam lutar contra o Estado burguês ou o Estado liberal, segundo eles falavam, porque eles viam a corporação de sindicatos, uma congregação de sindicatos, a verdadeira forma social por natureza, uma forma social orgânica e coletiva no qual o proletariado ou o indivíduo proletário poderia realizar a sua essência social. Temos que lembrar, então, que os sindicalistas revolucionários se posicionavam contra a democracia parlamentar liberal do sufrágio universal, ao mesmo tempo que eles queriam fazer um tipo de representação política mais direta dos produtores por meio de uma sociedade sindical de corporações de sindicatos anárquica, porque eles viam que os sindicatos e o proletariado inserido nos sindicatos realmente realizaria sua essência social e aprenderia novos valores de sacrifício, de trabalho mútuo, de solidariedade, para a luta de classes que derrubaria, por fim, o Estado liberal. Independente da relação controversa dos sindicalistas italianos com o mito soreliano, a ênfase nas características elitistas e pedagógicas da estrutura sindical é compartilhada por ambos, especialmente quando voltadas à criação de novos valores suficientemente fortes e coerentes para suplantar os valores liberais e burgueses. O sindicalismo revolucionário se posicionou como uma antítese da democracia liberal e do reformismo do Partido Socialista Italiano, não apenas por uma diferença estratégica, mas por se voltar inteiramente a uma nova concepção de indivíduo revolucionário a ser criado. O sindicato operário assume, portanto, a tarefa de preparar a consciência das massas e organizar os quadros do futuro exército operário, disse Labriola em 1903. Esse segundo vídeo, agora, essa segunda parte, vai falar inteiramente sobre como os sindicalistas davam extrema importância na capacidade dos sindicatos de moldar a consciência e trazer novos valores para o proletariado, valores que eles achavam muito mais condizentes com a essência social do proletário individual, muito mais superior do que os valores liberais e burgueses que, segundo eles, atomizavam e oprimiam, alienavam os indivíduos proletários. Esses autores sindicalistas, então, percebiam a corporação de sindicatos de forma anárquica contra o Estado burguês e os valores burgueses como a verdadeira comunidade de destino da classe trabalhadora italiana. Os trabalhadores italianos, os proletários, apenas iam conseguir ser realmente livres e realizar sua essência social herdando e aprendendo valores proletários junto com outros proletários durante o trabalho e o sacrifício e a luta de classes, para, enfim, derrubar a sociedade artificial, atomística e alienante do capitalismo liberal, da democracia parlamentar, para instaurar a verdadeira comunidade de destino, que era, então, uma corporação sindical. Os sindicalistas recorrentemente falavam em uma transformação dos trabalhadores por meio da filiação organizacional, que iniciaria o processo pedagógico do proletariado, fomentando não só a capacidade de revolução, mas também os novos valores antiburgueses e antiliberais. Quando se fala em criar novos valores, está se falando de um ativo processo de mudança psicológica na mente das massas proletárias. Conforme Sérgio Panunzio disse, graças às organizações sindicais de hoje, as massas trabalhadoras tornaram-se forças inteligentes, conscientes e orgânicas, motivo pelo qual o sindicato marca um alto grau de perfeição ou elevação na evolução mental, psicológica, moral e social do proletariado. Você já deve ter notado aqui que os sindicalistas eles não se davam bem com a ortodoxia marxista da Segunda Internacional e do Partido Socialista Italiano, porque eles rejeitavam a ideia de um determinismo econômico que nem pregava a ortodoxia marxista. A ideia de que os meios de produção, a infraestrutura da sociedade ou a base produtiva iria levar automaticamente ao fim do capitalismo e à revolução, para eles era completa balela.
O processo verdadeiro era o inverso. O processo deveria ser levado por valores que são condizentes com a natureza do proletariado, que possa levá-los a trabalhar junto, aprender e se sacrificar na luta contra o Estado burguês. É por isso que esses sindicalistas davam tanta ênfase na construção de uma sociedade sindical, de corporação de sindicatos, porque os valores essenciais para a tomada de consciência da classe revolucionária só vão realmente surgir se um processo pedagógico ativo fosse empreendido com os proletariados e não apenas ficasse se esperando que as leis históricas ou que o capitalismo fosse desmoronar por causa das suas contradições intrínsecas, porque havia contradições na base econômica da sociedade. Não, os sindicalistas queriam já avançar o processo pedagógico e tomada de consciência de classe. Por isso que eles davam tanta ênfase na construção de uma comunidade de destino anárquica e sindical para a classe trabalhadora. O resultado dessa concepção se dá na seara da representação política, porque, uma vez que os proletários fossem socializados devidamente dentro de novos valores mais condizentes com a sua essência social, dentro da sua comunidade de destino sindical, surgiria então uma verdadeira e justificada representação política entre a classe proletária e as estruturas orgânicas da sua sociedade anárquica. Uma forma de representação política que os sindicalistas achavam ser muito superior à representação política da democracia parlamentar e do sufrágio universal, que era então o regime da Itália na época. Angelo Olivetti passou a ver nas corporações e sindicatos os principais sujeitos da soberania política com um alto grau de evolução democrática, que conduziria a um regime verdadeiramente sindicalista, já que o Estado comum era governado por um sufrágio universal ilusório. É essencial notar que essa concepção sindical de democracia se pauta na organicidade da participação política, que não é da democracia liberal e atomística do voto indireto periódico, mas por uma ampla e constante participação solidária dos trabalhadores no processo produtivo e distributivo da riqueza social regulado pelo novo arcabouço jurídico oriundo dos valores proletários. Para se ter ideia da importância que esses sindicalistas davam a essa nova formulação orgânica de representação política muito mais superior à da democracia liberal, um sindicalista muito famoso à época chamado Paolo Mantica, que na verdade acabou por nem se tornar um fascista, também acreditava na superioridade da democracia sindical orgânica. Eis então como ele diz. Outro sindicalista, Paolo Mantica, foi o primeiro a expor mais diretamente a ideia de que o próprio sindicalismo poderia oferecer uma alternativa à participação política baseada no sufrágio universal do sistema parlamentarista. O proletariado, continuou Mantica, deveria multiplicar os centros sindicais pautados na energia e solidariedade da produção, pelo qual uma participação contínua por meio de associações socioeconômicas poderia emergir. É o homem que age participando de um processo efetivo e contínuo, que é um elemento social, um componente do mundo da produção. Esse proletário, atuando energicamente na produção solidária, é, para Mantica, um cidadão, em contraste com um homem que simplesmente exerce um direito vão e efêmero. Consequentemente, socialmente, este último indivíduo não é nada. A esfera política tradicional desaparece para dar espaço à democracia direta dos produtores. Esses sindicalistas revolucionários, embora pautassem suas ideias para conquistar a revolução proletária, eles mantinham-se, teoricamente, ideologicamente, muito distantes do Partido Socialista Italiano, porque eles tinham muito mais ênfase no processo psicológico, pedagógico, que movimenta os sentimentos do proletariado, os sentimentos de pertencimento a uma verdadeira comunidade de destino. E isso ficou claro para todo mundo na Itália, até mesmo para aqueles que não eram sindicalistas, como Giuseppe Presolini, que foi um influente jornalista e formador de opinião, também havia percebido essa, digamos assim, influência única do socialismo revolucionário dos sindicalistas. Eis como ele coloca. Na visão sindicalista, devido à natureza social do indivíduo, ele poderá, por meio da educação, trabalho comum e solidário com outros proletários, tornar-se um novo indivíduo livre, como Giuseppe Presolini, astuto observador das correntes intelectuais da época, descreveu. O maior fruto que os espera, porém, é o novo homem, a nova lei, a nova moral. Assim, o proletário, na oficina, forma-se o homem que tem o trabalho como companheiro, e a liberdade e a força de caráter se enraizam na obrigação e na dureza.
Os sindicalistas se mantiveram revolucionários mais ou menos até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, que é quando um acontecimento muito específico os faz mudar de ideia qual seria a verdadeira comunidade de destino da classe trabalhadora italiana. E esse acontecimento foi o fato facilmente observável por todos, que os proletários de cada nação não pegaram em armas para matar os seus respectivos burgueses. Não, eles pegaram em armas para matar e lutar contra os proletários das outras nações. Foi um grande choque para a Segunda Internacional, para os marxistas de todas as estirpes e também para os sindicalistas que até então entretinham a ideia de que a classe trabalhadora iria fazer a sua sociedade anárquica universal de sindicatos, mas agora perceberam que a consciência de classe parecia estar muito mais ligada com a realidade do sentimento de nacionalidade das suas respectivas nações. Angelo Olivetti, no seu jornal Pagina Libere, proclamou que coordenar a revolução social com o fato da existência das nações é o problema mais sério para os verdadeiros e sinceros revolucionários da atualidade, e fundou o Faccio Rivoluzionario di Azione Interventista, sob o qual outros sindicalistas se reuniram para avançar a intervenção da Itália na guerra. Angelo Olivetti, Sérgio Panunzio e outros sindicalistas perceberam então com a eclosão da Primeira Guerra Mundial que o destino e a sorte do proletariado estava intrinsecamente ligado com a sua comunidade nacional, com a sua nação. Não só com as outras classes sociais, como a classe média e a burguesia, mas também com o sistema político que o Estado deve erigir. Porque o Estado, ele é, então, a fonte do direito e da hierarquia de uma nação. Portanto, eles perceberam que, de agora em diante, devido à realidade que foi aberta com a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Socialista deveria estar intimamente ligada com a nação, o sentimento de nacionalidade, as outras classes sociais e o Estado de alguma forma coesa e lógica. Panunzio logicamente concluiu que, se as necessidades individuais que se refletem numa coletividade encontram expressão no sentimento da comunidade, então a nação, por satisfazer certas necessidades do proletariado, se torna parte fundamental da luta revolucionária no século XX. Angelo Olivetti proferiu que a resolução dos problemas sociais só poderia ser consequência da solução das preocupações nacionais, motivo pelo qual o socialismo nacional, um socialismo desenvolvimentista italiano, formado a partir dos elementos do pensamento socialista revolucionário e das aspirações nacionais, era um imperativo que não poderia ser ignorado pelos revolucionários. De fato, entre todos os sindicalistas que estavam vocalmente defendendo que a Itália entrasse na guerra para defender o seu proletariado, Sérgio Panunzio e Angelo Olivetti foram os mais diretos em tirar as conclusões mais óbvias para o desenvolvimento de uma ideia que ficou conhecida como sindicalismo nacional, que é, digamos assim, o precursor do corporativismo fascista. E eis alguns trechos das coisas que Angelo Olivetti escrevia à época para avançar a ideia do sindicalismo nacional. Angelo Olivetti mesmo disse que a classe não é contra a pátria, mas dentro da pátria. O interesse dos trabalhadores não é negar a pátria, mas ter uma parte cada vez maior dela. A classe vive na nação e deve viver para a nação. Queremos a Itália do povo, de todo o povo italiano, e não de castas exclusivas. O internacionalismo operário, tal como concebido pelo socialismo oficial, é uma reação alemã e, portanto, feudal e militarista. O patriotismo operário, como o sindicalismo revolucionário concebe com perfeita coerência, é uma conquista, uma revolução nacional, é a comunidade da tradição dos nossos grandes. O sindicalismo nacional parece que é fundamentado na ideia de que a verdadeira comunidade de destino da classe trabalhadora não é mais a sociedade anárquica das corporações de sindicatos, mas é intrinsecamente ligado à sua própria nação. A nação italiana se tornou a verdadeira comunidade de destino da classe proletária e deve ser, portanto, o fundamento do novo tipo de sindicalismo, o sindicalismo nacional. O sindicalismo reconhece o fato e a existência da nação como uma realidade histórica imanente que não pretende negar, mas integrar.
Com efeito, a própria nação é concebida como o maior sindicato, como a livre associação de todas as forças produtivas de um país dentro daqueles limites e com aquela unidade que foram impostas pela natureza da história, pela língua e pelo profundo e invencível gênio da raça. O fato nacional é imanente, fundamental e supremo. É o maior interesse de todos os produtores. Lembram que na primeira parte eu mencionei que Sérgio Panunzio havia escrito o livro Sindicalismo e Medievo, afirmando uma interpretação histórica no qual a ressurreição daquela concepção orgânica de sociedade que era da antiguidade, depois foi ressuscitada pelas guildas e corporações medievais, depois foi quebrada novamente pelo Estado burguês e o liberalismo. Bem, agora ele vê o moderno sindicalismo revolucionário encontrando a sua comunidade de destino na nação como, enfim, a mais notável ressurreição da sociedade orgânica e totalitária, né, agora voltada para um sindicalismo estruturado dentro dos limites da jurisdição do Estado Nacional. Sérgio Panunzio diz: concluindo, a nação deve circunscrever-se, determinar-se, articular-se, viver em classes e corporações distintas e resultar organicamente de organizações sociais concretas, e não de átomos individuais, e exige, onde as nacionalidades ainda não se estabeleceram e onde ainda não funcionam historicamente, conexões sólidas e robustas de interesses e agrupamentos de classe, desde que, porém, as classes e as corporações, por sua vez, encontrem mais completa existência, destino e realidade na nação. Nação e a síntese orgânica entre sindicalismo e nacionalismo, a saber, nacional-sindicalismo. O Estado, que antes era visto naqueles clássicos termos marxistas como a máquina de opressão de uma classe sobre a outra, como o possibilitador da difusão dos sentimentos e valores burgueses que atomizavam e alienavam a classe proletária, agora foi transformado na estrutura jurídica que possibilita a construção de corporações de sindicatos, né, nacionalizadas, ou seja, colocados numa ordem coesa por meio do qual as classes sociais italianas, os produtores, estariam em harmonia com os valores da própria comunidade que é representada pelo Estado, um ente que possibilita, digamos assim, uma vontade geral do sentimento de nacionalidade de todas as classes da nação. Este, então, é uma revolução nacional, o sindicalismo nacional. A transição do sindicalismo revolucionário para o sindicalismo nacional foi possível porque Panunzio pôde transferir suas concepções de uma organização sindical produtida e unificada para o seio da nação e compatibilizá-la com a estrutura do próprio Estado, identificando a nação como o fundamento de uma união de componentes funcionais. E o Estado revolucionário, diferentemente do Estado burguês, foi visto como aquela agência dotada da autoridade necessária para a administração do direito como vontade coletiva. A representação política nesse novo sindicalismo nacional foi colocada junto com as corporações de sindicatos que os proletários e todas as classes sociais vão trabalhar e exercer suas funções de solidariedade e sacrifício pela nação de uma forma controlada e harmonizada pelo novo Estado Nacional Revolucionário, que tem o trabalho de unificar a vontade nacional e controlar as relações entre capital e trabalho, entre todas as classes. Esse é o começo do corporativismo fascista que surgiu, então, do sindicalismo nacional, que foi uma evolução do sindicalismo revolucionário italiano. Para concluir, então, eu só vou afirmar que no meu próximo vídeo eu vou explicar como esse sindicalismo nacional foi colocado junto e dentro do movimento fascista e foi aceito pelas alas nacionalistas e de idealistas filosóficos para então começar a verdadeira tentativa de síntese de criar um corporativismo nacional fundamentado numa base filosófica neo-hegeliana. Esse então é o assunto do meu próximo vídeo e até lá.